Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver assistindo aqui o nosso programa Nenhuma Gota. Nenhuma gota de petróleo brasileiro para Israel, nenhuma gota de sangue palestino derramado. O programa de hoje ele acontece em meio a uma renovada sanha genocida de Israel na cidade de Gaza. Ou seja, é um agravamento no meio de um agravamento do genocídio. São dezenas de prédios destruídos. A gente teve hoje o bombardeio de um campo de refugiados a oeste da cidade. Nos números oficiais, já passamos de 65 mil mortos por Israel, sendo 18 mil crianças. Essa sanha genocida, ela não tem limites, inclusive de fronteiras, né? Israel fez um ataque inédito ontem no Catar, tentando matar a liderança do Hamas, que estava ali para discutir um plano de cessar-fogo. Esse ataque, inclusive, foi saudado pelo presidente do Knesset, que é o parlamento sionista, dizendo que aquilo era uma mensagem para todo o Oriente Médio. A gente viu também Israel atacando, ou não dá para comprovar que é Israel, mas toda suspeita indica que seja, 2 ataques de drones que aconteceram na Tunísia, ataques à flotilha. Ou seja, Israel fez ataques em diversos países nas últimas horas, na Síria, no Catar, na Tunísia. E no momento que a gente grava esse vídeo, a flotilha estava se organizando para partir da Tunísia rumo a Gaza, reafirmando sua disposição nessa tática não violenta para denunciar o Estado genocida de Israel e fortalecer a solidariedade internacional ao povo palestino. Esse ataque da flotilha, ele tem encontrado um silêncio do Itamaraty, apesar da cobrança que eu pude fazer no Congresso Nacional, exigindo do governo brasileiro que chama de genocídio que Israel faz e que não está tomando nenhuma ação para salvaguardar as vidas de brasileiros e pessoas de outras nacionalidades que estão tentando chegar num país que o Brasil reconhece, a Palestina, e podem ser impedidos ou serem atacados, como tem sido por esses drones, no caminho de ir para lá, levando ajuda humanitária para um país que o Brasil reconhece, mas uma força invasora, racista e colonialista tem atacado e tentado impedir para manter seu cerco ilegal e criminoso de Gaza, que já dura 18 anos. E esse ataque à flotilha também a gente viu uma postura absurda de grande parte da mídia ocidental dizendo que a flotilha diz que foi um ataque de drones. Bem, tem imagens inequívocas, né, nas redes sociais mostrando como é um ataque de drones. E ao mesmo tempo que a gente vê esses ataques, a gente tem visto muitas mostras de solidariedade à flotilha. Na Tunísia, e o nosso companheiro Bruno Gilga, que está lá e vai poder nos contar da experiência da flotilha, dos ataques que sofreram e da resolução da flotilha em seguir navegando rumo a Gaza para romper esse cerco e da grande solidariedade que o povo tunisiano tem mostrado e uma solidariedade que tem ganhado fronteiras, né? A gente viu manifestações acontecendo na Itália, no Estado espanhol, em meio ao dia de greves e bloqueios, que foi o dia 10 na França. A gente viu também uma série de manifestações em solidariedade ao povo palestino, em solidariedade à flotilha, que é uma tática para fortalecer a luta do povo palestino e chamar a atenção que, em meio a esses ataques ao Catar, ataques na Tunísia à flotilha, o que é realmente importante, onde a gente tem que colocar os nossos olhos, é no massacre e no genocídio que está sendo feito em Gaza, que é uma continuidade de um massacre de décadas, um genocídio de décadas cometido pelo Estado de Israel ao povo palestino. A gente precisa se inspirar nessa força que a gente vê das manifestações em apoio à flotilha acontecendo nesses países, as decisões de operários, como dos portuários de Gênova, na Itália, e depois os operários de Barcelona, na Catalunha, que votaram que vão parar a movimentação de mercadorias se a flotilha for atacada. Isso é um exemplo para nós, é um exemplo que temos que tomar em nossas mãos, porque nós, trabalhadores, temos que fortalecer a solidariedade ao povo palestino. Não podemos achar que o governo brasileiro, por chamar de genocídio, vai fazer alguma coisa, visto que vem aumentando
o comércio brasileiro com Israel e implicando mais comercialmente, portanto, com uma cumplicidade material do Brasil com Israel. E para mostrar essa solidariedade dos trabalhadores, dos jovens, do povo brasileiro, a gente quer divulgar aqui que agora, no dia 13, no próximo sábado, diversas cidades do Brasil vão ter atos em solidariedade à flotilha e principalmente ao povo palestino. Isso é atendendo a um chamado da Global Summit Flotilha para que no mundo todo sejamos milhares ou milhões nas ruas mostrando o nosso apoio ao povo palestino. No programa de hoje, que é no meio dessa circunstância toda, a gente vai ter contribuições do nosso companheiro Bruno Gilga, porta-voz da delegação brasileira na Global Summit Flotilha, que estava lá na Tunísia quando gravou os vídeos rumo à partida, rumo a Gaza, e vai poder nos contar de como está a situação da flotilha e do apoio popular a essa tática como parte de apoiar a luta do povo palestino. A gente também teve a oportunidade aqui, e a gente vai mostrar logo na sequência também, a entrevista que a gente fez com Shahar Goldwasser, que é parte do coletivo Vozes Judaicas pela Libertação, para mostrar como a luta contra o sionismo não tem nada a ver com o antissemitismo ou contra o povo judeu. É uma luta contra um Estado racista e colonialista, uma luta para fortalecer a luta do povo palestino por sua autodeterminação e para que ele seja livre do rio ao mar. Vamos aí aos vídeos gravados anteriormente no nosso programa. Eu estou falando aqui direto do Porto de Tunis, onde nós estamos fazendo uma movimentação importante hoje da Global Summit Flotilha, as embarcações que viemos de Barcelona, as embarcações que se preparam para sair da Tunísia, que nos próximos dias vamos encontrar as embarcações saindo da Itália, da Grécia, de outros portos do Mediterrâneo. Nessa que é uma missão humanitária, não violenta, que está carregando ajuda humanitária, mas está carregando, acima de tudo, o apoio da classe trabalhadora internacional, o apoio dos povos oprimidos do mundo para fortalecer a luta do povo palestino contra o genocídio por uma Palestina livre. Essa luta que é um farol e que nos ensina, à classe trabalhadora internacional, aos povos oprimidos do mundo, um caminho, nos aponta um caminho na nossa própria luta contra o imperialismo, contra o próprio capitalismo, contra a exploração, contra a opressão. Então, a partir daqui, junto com milhares de ativistas de dezenas de países que estamos organizando essa missão, que estamos com bastante força e ânimo a partir do apoio que a gente está vendo das ações da classe trabalhadora em países como a Itália, com os portuários de Gênova, os portuários da Catalunha na Espanha, as manifestações convocadas pelas centrais sindicais em outros países como a França. Tudo isso é parte de um fenômeno de solidariedade internacional com o povo palestino, que só vem crescendo, e essa é a força que está empurrando a gente pelo Mediterrâneo e que a gente quer entregar ao povo palestino para fortalecer a sua luta. Bem, queria muito aqui agradecer a presença do Shahar Goldwasser aqui no nosso programa, que pôde aí encaixar em meio a várias atividades, poder estar participando aqui. É muito importante aqui para a nossa audiência, sua participação no nosso programa, contribuir para mostrar como a luta antissionista não tem nada a ver com ser antissemita ou contra os judeus. E você que é parte do coletivo Vozes Judaicas pela Libertação, poder contribuir muito aqui com o nosso debate. Queria agradecer muito sua presença aqui no nosso programa. Poxa, eu que agradeço aí pela oportunidade de estar conversando com vocês mesmo e trazer um pouco dessa visão que a gente vem elaborando dentro do coletivo e também individualmente, cada um dos membros na sua trajetória de questionamento e de reposicionamento mesmo da nossa própria identidade judaica, né? Nesse panorama aí no qual a gente enfrenta um genocídio sendo cometido em nosso nome, né? E a gente justamente sai nessa batalha de dizer, né? Não em nosso nome. Isso é muito importante, essa palavra de ordem, né? Não em nosso nome, que tão frequentemente é levantada, né? Pelos coletivos judaicos críticos. Eu queria começar te perguntando, né? Recentemente, o governo brasileiro saiu, né, do IHRA, né, que é a Aliança Internacional pela Memória do Holocausto, e foi atacado por várias entidades sionistas por essa decisão. Eu queria que você, em nome do coletivo Vozes Judaicas pela Libertação,
você comentasse como o Estado de Israel ele se apropria da memória do Holocausto para cometer seus crimes e como isso se conecta também a essa instituição, né? Esse Instituto da Memória do Holocausto. Então, esse instituto, né, Aliança Internacional para a Memória do Holocausto, ele é uma organização que surge lá nos anos 90, né, com o intuito de promover, digamos assim, a memória do Holocausto, né. Então, ele é sediado na Suécia e, assim, a sua intenção, ou seja, ela tem um propósito importante, né, de memória. O problema é que em 2016 ele promoveu uma definição de antissemitismo que acabou se tornando muito polêmica. E a partir de então, que essa organização, digamos assim, se politizou, né? Acho que a grande questão é justamente essa, né? Porque essa organização, ela se pretende ser uma organização apolítica, né? Ou apartidária, né? Como se fosse uma coisa que só pretende combater o antissemitismo e fazer a memória do Holocausto. Agora, nessa definição, o ponto mais crítico é que ela vai dizer que criticar o Estado de Israel, as ações do Estado de Israel, é uma forma de antissemitismo. E nesse sentido, que essa definição, ela assume uma posição política muito grave, principalmente ao impedir, né, ao cercear, ao tentar, digamos assim, impedir que se possa fazer uma crítica ao Estado de Israel, porque ela acaba sendo pensada como uma crítica antissemita, o que na verdade não tem nenhum cabimento, né. Vale aqui lembrar que quando a gente questiona as ações do Estado de Israel, quando a gente questiona o próprio Estado de Israel, a gente está se dirigindo a uma entidade, a um Estado nacional, né, uma entidade política, né, não ao povo judeu, né. Na verdade, muito pelo contrário, a ideia justamente do nosso coletivo é desvincular essas entidades, né, dizer que o que o Estado de Israel comete, que ele faz isso em seu próprio benefício, para o seu próprio, digamos assim, para a sua própria sobrevivência, ela em nada conversa com, digamos assim, os interesses da comunidade judaica, dos judeus. Muito pelo contrário, por vezes a gente até sente que essas ações do Estado de Israel só, digamos assim, colocam as comunidades judaicas em posições mais difíceis, né, mais complicadas, né, no meio de um fogo cruzado, né. De repente, nós aqui no Brasil, a gente tem que tá se posicionando, tá tendo que prestar contas, né, pelas ações de um Estado que ele se pretende ser o protetor do povo judeu, mas, assim, os judeus do mundo todo, eles vivem uma vida aqui, né. Então, a saída, quando o Lula, né, saiu dessa organização, né, parou de apoiar essa organização e rejeitou, né, a legitimidade dessa sua definição de antissemitismo, isso, de certa forma, mostra um não alinhamento a essa retórica, né, do lobby sionista, né, lobby pró-Israel. Aí a gente pode pensar, mas por que essa definição é uma definição do lobby pró-Israel? E aí tem tanto a natureza dessa definição, né, que a gente pode dar uma avaliada, quanto, na verdade, a ordem prática, a forma que ela é usada. Então, por exemplo, aqui no Brasil, diversos estados, né, já adotaram essa definição e diversos municípios também. Sim. Quando a gente vai ver a forma como se deu essa adoção, a gente vai ver a participação de entidades ligadas ao lobby pró-Israel, principalmente a organização Stand With Us, né, a CONIB, que é a Confederação Israelita Brasileira, e organizações internacionais como a Aliança pelo Combate ao Antissemitismo, né, enfim, outras organizações. E são organizações que se pretendem justamente a promover essa definição, né, e a advogar pelas causas, né, pela causa do Estado de Israel. Então, a própria forma como ela vem se articulando já mostra que é uma definição que tem um uso político, né? Ela não é uma definição
que ela é discutida, por exemplo, no âmbito acadêmico, ela é uma definição de cunho político. Agora, na sua natureza, na natureza dessa definição de antissemitismo, ela é problemática porque em vários momentos, primeiro, ela cria excepcionalidade para o antissemitismo, como se o antissemitismo fosse algo à parte do racismo, como se fosse um crime separado, excepcional. E aí a gente pode justamente criticar isso, principalmente no Brasil, onde a gente tem uma lei tão eficiente, né, e forte, né, contra o racismo, né? O Brasil é um país que, apesar de ainda ser um país onde o racismo ainda impera, a legislação de combate ao racismo, ela é muito forte e, de certa forma, ela é bastante eficiente, né? A gente tem esses exemplos clássicos, né, dos jogadores de futebol, né? A gente vê vários exemplos nos quais até mesmo pessoas de outros países acabam sendo julgadas, né? Acabam sendo condenadas por essa lei. Então, quando você cria essa excepcionalidade, você cria uma exceção, né? E esse estado de exceção, né, essa exceção para lidar com o antissemitismo é o que preocupa. E aí, quando a gente vai adentrar um pouco dessa definição, a gente vai ver como justamente ele equipara a crítica ao Estado de Israel ao antissemitismo. Ou a própria designação, né, dizer que Israel é um Estado racista seria uma forma de antissemitismo, né? O que é incabível, né? Porque aí você não só não pode denunciar Israel pelo racismo que comete, como inclusive você acaba sendo acusado de racista por isso, né? Outra, dentro também dessa definição, tem uma parte que diz que comparar o Estado de Israel ao regime nazista é uma forma de antissemitismo. E aí isso é muito grave, não porque a gente poderia até discutir se compara, não compara, mas o ponto é, por que qualquer país no mundo poderia ser comparado com o regime nazista e tudo bem, e quando se fala especificamente de Israel, isso se torna antissemitismo, né? Isso é um tipo de blindagem, um tipo de excepcionalidade muito grave, né? E aí, quando a gente vai ver que setores da sociedade estão buscando essa definição, dialogando com essa definição, aí a gente vai entender o buraco mais embaixo, né? E aí a gente vai ver, por exemplo, quem adotou essa definição aqui no estado de São Paulo foi o governador Tarcísio de Freitas, né? E o prefeito também no município, né? O Ricardo Nunes, Cláudio Castro no Rio de Janeiro, Ronaldo Caiado em Goiás, né? Então, a gente... O Paes, que é tido como progressista, também adotou. Oi? O Eduardo Paes também adotou no Rio de Janeiro. O Eduardo Paes também adotou. Aí, se ele é progressista ou não, a gente vai ter que discutir. Mas são, em geral, políticos ligados à extrema-direita ou a setores evangélicos, né? E que usam, né? E que vão usar essa arcabouço legal para calar, né? Para silenciar as vozes, né? Que defendem a causa palestina, mas mais do que isso, né? Porque isso também é um ataque às esquerdas, né? A liberdade de expressão da própria esquerda, da própria oposição, de se contrapor a uma situação, a um crime, né? Que está sendo cometido na Palestina. Então é muito conveniente, né? Para um governador como Tarcísio poder, por exemplo, acusar o MST de antissemita e ter um arcabouço legal que o justifique, né? Pelo fato de portar bandeiras da Palestina. E por aí vai, né? Enfim, os próprios sindicatos, né, as organizações de esquerda que demonstram apoio à Palestina passam a correr risco mesmo, risco de serem reprimidos. Então, a gravidade é que quando essa legislação chega no âmbito federal, a sua adoção passa a ter um efeito mais grave. Então, por isso que esse movimento do Lula foi muito importante para já cortar o mal pela raiz, vamos dizer assim, né? Já dizer assim, o Brasil não faz parte disso, o Brasil não é cúmplice dessa organização e não entende essa organização e essa definição quanto legítima. E aí a gente, inclusive, reforça, né, que a gente já tem no Brasil uma legislação forte, né, contra o racismo. E se a gente quer denunciar o antissemitismo, a gente já tem ferramentas suficientes para isso, né? Sim.
Não, é muito interessante o que você expôs, né? Essa forma de blindagem através dessa definição supostamente apolítica, né? Uhum. E uma blindagem que impede de poder criticar o regime, o Estado de Israel, que impede de criticar o sionismo, seu colonialismo, seu racismo, e assim criar instrumental jurídico para perseguição. E a gente vê essas entidades no Brasil ameaçando diversos indivíduos, o Breno Altman, outros que sofreram processos. A gente vê em países europeus uma perseguição, diversos ativistas. Nós temos camarada nosso na França ameaçado de prisão por tweet. E na verdade, acho que isso é importante, se conecta, né, com essa palavra de ordem várias vezes utilizadas por movimentos judaicos críticos, né, não em nosso nome, e que apontam justamente a crítica ao Estado de Israel e desde o seu nascimento, esse processo colonial e racista que foi a criação do Estado tal como se deu. Então, queria que você comentasse um pouco mais a crítica que vocês fazem ao sionismo e ao próprio Estado de Israel. Sim. Então, o ponto central talvez seja de que a história judaica, né, o judaísmo, enquanto religião, enquanto cultura, enquanto um grupo étnico-linguístico, ou um conjunto de grupos étnicos linguísticos, enfim, a gente poderia aqui discutir também o que seria, né, o judaísmo, o que foi ao longo do tempo, né, que foi algo que se transformou. Mas em algum momento um setor da comunidade judaica da Europa, especificamente, decidiu começar a se compreender enquanto uma nação, né, enquanto uma entidade nacional que demandaria um Estado nacional. E aí é nesse sentido que a gente refuta essa interpretação, não só por dois motivos, né? Assim, a gente poderia pensar em duas vertentes, né? Duas formas de responder. Primeiro, pela própria natureza, né? A ideia de que a gente seja uma nação, a ideia do nacionalismo, né? Que é algo que a gente pode questionar bastante, né? A própria concepção de nacionalismo, quando a gente pensa nos estados nacionais, Brasil, né? Enfim, também é um caso no qual a gente pode questionar a ideia de Brasil, a ideia desse nacionalismo, né? Como que ele, na verdade, é uma forma de universalizar uma identidade, né? Tentar criar uma homogeneidade forçada que costuma apagar a diversidade, né? Então, esse nacionalismo exacerbado, né? É algo que a gente sabe que historicamente nos levou a caminhos ruins, né? A caminhos maléficos aí na história. Então, nesse sentido, já aí a gente já se torna crítico, né, do sionismo. Mas mais do que isso, a partir do momento que essa ideologia nacionalista ganha força na Europa e que ela ganha apoio das grandes potências europeias, né, Grã-Bretanha, França, né, ela passa ela começa a desenvolver seu projeto de colonização da Palestina, né, com o apoio dessas potências imperiais. Isso eu estou falando do século XX, né, lá para 1900, 1905, você já vê judeus começando a emigrar para a Palestina. E até aí a gente até poderia dizer que, bom, mas os judeus talvez quisessem se conectar com esses espaços religiosos, aos quais a sua cultura realmente tem essa conexão, e isso é verdade, mas não é exatamente isso que aconteceu, né? Não foi exatamente isso ao que se propuseram aqueles colonos naquele então. O que de fato aconteceu foi um processo de limpeza étnica, foi um processo de expulsão em massa, né, das populações nativas para o estabelecimento de um Estado com moldes europeus, né, na Palestina, né, e que se chamou Estado de Israel. Então, não só pela ideia, né, de se pensar enquanto uma nação, não só pela ideia de transformar a identidade judaica numa identidade nacionalista, mas também pelo que de fato, né, aconteceu, né, pelo que a gente gosta de pensar, né, no nosso coletivo também o professor Bruno Huberman, né, com o qual a gente dialoga bastante, né,
ele fala muito do sionismo imaginário e do sionismo real, né? Sionismo imaginário, como essa ideia de migrar para a Palestina, de se conectar com as raízes, de se conectar espiritualmente com a terra de Israel, onde viveu Abraão, Isaac e Jacó. A gente poderia discutir isso, mas o que nos interessa é o sionismo real, o que de fato esse projeto fez, né? Como que ele impactou socialmente, economicamente, a região. E o fato é que foi completamente destrutivo, né? E é isso, e a gente vê essas ações desde o seu início nesse sentido, de limpeza étnica, de genocídio. E agora em Gaza a gente não vê um genocídio do zero, a gente vê só uma intensificação, uma nova etapa, né, desse processo que já vem acontecendo desde, enfim, 1900, aí pode pensar numa data, 1930, 1947, daria para pensar em diversas datas, né, nos quais houve fatos, houve conflitos, expulsões em massa, né, que provocaram, isso, centenas de milhares de refugiados. E hoje a gente tem milhões de refugiados palestinos em situações deploráveis, tanto em Gaza, né, onde 80% da população de Gaza é descendente de refugiados expulsos, né, da Palestina, quanto na Cisjordânia, quanto na Jordânia, na Síria, no Líbano. A gente vê populações palestinas vivendo até hoje em campos de refugiados. Então é uma situação, é uma crise humanitária sem tamanho que a gente vê em Gaza, digamos assim, o seu expoente máximo, sua fase de extermínio mesmo, né? E é nesse sentido que a gente critica isso e quer desconectar essa identidade judaica, né, ao sionismo. O sionismo, ele é um movimento político que surge na comunidade judaica há aproximadamente 100, 130 anos, né? O judaísmo é uma religião de 4.000 anos, né? A gente sempre existiu muito antes do sionismo. E a gente pretende, né, ou pelo menos gostaria de existir por mais muito tempo sem o sionismo, né? Então, a ideia também é, de certa forma, um resgate, né? O resgate de uma essência que nunca precisou de um Estado, que nunca se entendeu como centralizada em volta de uma unidade nacional, mas sim através dos nossos cultos, dos nossos rituais, né? Dos nossos práticas ancestrais, né? Da cultura, né? Da qual a gente foi ensinado desde criança e que a gente pretende passar aí para as próximas gerações, né? Não, com certeza, e é muito importante, né? Em meio a essa renovação ou intensificação do genocídio que a gente vê em Gaza, em geral, e agora, em particular, na cidade de Gaza. Passado 2 anos dessa nova fase de genocídio, tem horror em cima de horror, e que a gente testemunha isso, essa dor do que é feito. Ao mesmo tempo, a gente tem visto algumas manifestações acontecendo em Israel que criticam o governo Netanyahu, particularmente em relação aos reféns e aos manejos da guerra, né? Que utiliza nesse linguajar várias vezes como guerra e não como um genocídio. Eu queria que você comentasse essas manifestações, seus potenciais, os limites dessa luta no marco da solidariedade à luta do povo palestino e como que você vê esses eventos recentes em Israel. Claro, é isso. A sociedade israelense não está tranquila, né? Acho que isso é importante a gente lembrar, né? Não é que está tudo bem dentro de Israel, mas a gente também tem que entender qual que é o conflito que está acontecendo dentro desse país. Porque, às vezes, a gente está aqui fora, a gente vai em manifestações, né, em apoio à causa palestina, várias declarações pelo fim do genocídio, e quando a gente vai ver essas imensas manifestações que chegam até meio milhão de pessoas nas ruas, sabe, de Tel Aviv, ou seja, por vezes nos enche de esperança, de pensar que, uau, talvez haja, na verdade, uma possibilidade de mudança. Mas essas manifestações, na verdade, elas são contra o manejo, né, do como que o Netanyahu estaria guiando Israel nessa guerra, né? Eles são contra o Netanyahu porque ele está envolvido em inúmeros escândalos de corrupção, né? Inúmeros, tem vários. Ele está sendo julgado há anos já pela Suprema Corte, né, de Justiça de Israel, ou seja, tem uma pressão interna muito grande porque ele é visto como um criminoso, né, no poder, né?
existem vários conflitos em relação à coalizão dele com setores religiosos, né, da política israelense, que impõe normativas religiosas, ortodoxas, né, na sociedade israelense. Então, é um conflito também entre a manutenção de uma sociedade laica, secular, versus o crescimento de forças políticas que pretendem, digamos assim, evangelizar, mas na religião judaica, mas seria como que evangelizar o Estado de Israel, torná-lo religioso, torná-lo regido pelas leis, pelas normas da religião judaica. Agora, no que diz respeito à política para com os palestinos, não há oposição, né? No que diz respeito a, 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 um fim das hostilidades em relação a Gaza, não há uma oposição. O que há é uma preocupação com os reféns israelenses que ainda estão lá, né? Lembrando que vários desses reféns foram, inclusive, assassinados, né, pelos próprios israelenses, ou que é isso, acabaram morrendo, né, nesse processo todo. E que justamente é contra isso que os israelenses protestam, contra essa ingerência, né, do Netanyahu, né, contra essa incapacidade de negociar, de estabelecer cessar-fogo. Agora, no que diz respeito à sua postura com os palestinos, Israel hoje está num momento em que não vê futuro junto aos palestinos, nos quais os apelos ao genocídio do povo palestino são completamente normalizados e difundidos em redes sociais, né, pela sociedade em geral. No parlamento israelense, você vê constantemente apelos ao genocídio do povo palestino. Na televisão israelense, isso também é dito de forma aberta. Então, não há qualquer tipo de constrangimento hoje dentro da sociedade israelense de desejar o extermínio do povo palestino. Isso é muito importante que seja dito, né? Isso não quer dizer que os israelenses sejam, assim, demônios, né? Mas, assim, é uma situação a qual aquela sociedade evoluiu e que isso nos coloca limites em até que ponto é possível estabelecer pontes, né? Com quem, quais os atores, né, com os quais a gente pode estabelecer pontes para discutir sobre o futuro, né, da Palestina. E, infelizmente, a gente hoje a gente, enquanto coletivo, eu acho que vários setores, né, da esquerda, vários setores que hoje se mobilizam em defesa da causa palestina, e principalmente os palestinos, não encontram pontes, não encontram diálogos dentro da sociedade israelense, com exceção de pequenos grupos, né, que assim como nós atuam para desromper, né, o status quo. Obviamente que sempre vai haver e existem, e muito corajosos grupos de ativistas políticos que estão lado a lado com os palestinos, fazendo presença protetiva, jovens que negam cumprir serviço militar, enfim, existe uma rede de israelenses que hoje está aliada, né, à luta do povo palestino e é compreendida pelos palestinos como aliados, né? Mas, infelizmente, a gente está falando de uma parcela muito pequena, quase que insignificante. Então, é isso. Infelizmente, hoje não há muitas pontes, né? Por isso que é tão importante, quando a gente fala sobre rompimento de relações comerciais, né? Boicotes, desinvestimentos e sanções, né? Isso se dá nessa chave, na chave de que a gente não consegue conversar mais com a sociedade israelense. Então, a gente precisa fazer pressão, né? Tornar o apartheid, tornar o genocídio também um prejuízo, né? Uma coisa que lhes custe também no bolso, porque, infelizmente, não está lhes custando no âmbito da moralidade, da legalidade, né? Sim, vai ter que ser derrotando, né, esse racismo, esse colonialismo, o imperialismo, né, que sustenta com armas, com finanças, o Estado para, a partir dessa derrota, quem sabe, aumentar o número de setores não tão ínfimos, tão minoritários, que levantem a voz contra esses crimes absurdos que são feitos. Vale lembrar, só um adendo, porque é importante isso, às vezes a gente pensa, né, um dos argumentos, inclusive, muito utilizado por setores sionistas, né, sobre, que não tem em Israel, não tem conciliação, né, não tem espaço para conciliar, não tem como,
Aí a galera começa a defender a política de dois estados, que também é uma questão problemática, porque, afinal de contas, dividir uma parcela de terra em dois não resolve o problema, você só, digamos assim, beleza, um bando para cá, mas assim, o problema em si você não chega, você não ataca a raiz, né, do problema. E aí, quando a gente olha para o caso da África do Sul, né, que foi um caso no qual existia um regime de apartheid, que obviamente ele era apoiado pela maioria branca, né, se beneficiava desse regime, com a medida que as sanções foram aumentando e que o Estado e que a África do Sul foi se tornando isolado, um Estado pária, que as pessoas passaram a ter vergonha de falar que eram da África do Sul, ter medo até, de certa forma, né, me refiro às populações brancas, né, sul-africanas, começou a haver também uma mudança na opinião pública em relação ao apartheid. Tanto é que hoje não deixou de ter brancos na África do Sul, né? Não, obviamente que houve após o fim do apartheid, houve muitas pessoas que saíram da África do Sul, né? Muitos brancos que saíram da África do Sul e por algum motivo devem ter saído, né? Por medo de represálias, mas assim segue havendo uma população branca expressiva na África do Sul, que hoje consegue sim olhar para o passado e consegue sim reconhecer que houve um apartheid e consegue sim se empenhar na construção de uma África do Sul democrática. Mas não só também não estamos falando de todo mundo, mas só para dizer que não é um jogo de soma zero, né? Existem, as coisas mudam, né? As sociedades também se transformam, né? Sim. A grande dificuldade é que, vamos dizer, um grande setor da burguesia sul-africana se contentou em mudar o regime, mas manter seus negócios. O problema é que está tão imbricado com o que é o negócio, a existência de um Estado colonialista, e que seu grande negócio é guerra, no caso dos grandes negócios da burguesia israelense, que é difícil pensar alguma solução, e uma solução que na África do Sul, além da pressão internacional, também teve um papel crucial e decisivo da mobilização dos negros da África do Sul também, para que isso viesse à tona e que fosse um processo que mudou, mas também, ao meu ver, um pouco como parte de também não se desenvolver como uma revolução operária. Era mudar o regime, mas manter, vamos dizer, as raízes, algumas questões cruciais de como é o capitalismo na África do Sul. Sim. Mas isso são questões muito importantes para a gente pensar o futuro e que depende também bastante da ação, e como você disse, inclusive nossa ação aqui no que tange a boicote, em relação a como a gente faz sofrer um Estado colonialista e seus negócios, né? Você pontuou, só comentar uma coisa, você comenta tudo aqui, você pontuou, né? No começo, quando a gente está falando do IRA, numa adoção de uma medida importante por parte do governo Lula em relação a uma ruptura simbólica, pelo menos, com esse discurso. Uma ruptura que tem tido também um discurso forte de chamar as coisas como elas são, como genocídio. No entanto, do ponto de vista das ações concretas, né, o Brasil tem aumentado o comércio com Israel. Eu olhei hoje o dado do Comextat, as importações esse ano estão 14% maiores do que no ano passado. A gente segue tendo um comércio, né? Então, eu queria que você também, além de comentar no assunto que a gente estava sobre a África do Sul e a conexão para a gente pensar o Oriente Médio, pensar Israel, Palestina, mas também pensar do nosso papel aqui no Brasil em fortalecer essa luta internacional pela derrota do sionismo e pelo direito de autodeterminação do povo palestino. Sim, não, acho que esse comentário que você faz, ele é super pertinente, inclusive, eu acho que tem muito a ver com isso que você estava falando, né, da gente entender esse sistema, né, de apartheid, esse genocídio que Israel comete, dentro da lógica do capitalismo, né, querendo ou não, isso, né, o capitalismo se construiu ao longo dos séculos por meio de muitos genocídios, esse é mais um deles, e nesse sentido, o genocídio, ele é uma forma do capitalismo se multiplicar, né, se expandir. Então, quando a gente vê o crescimento do comércio entre Brasil e Israel, o aumento da venda de petróleo, agora que nem tivemos agora, a venda de aço,
né, que tá ainda tentando ser barrada, quando a gente vê, inclusive, é isso, o genocídio palestino, ele demanda energia, demanda aço, demanda matéria-prima. Ele é rentável para o capitalismo, né? Essa é a, digamos assim, importante ter essa visão, né? De que a gente aqui está falando de uma forma do capitalismo se multiplicar, do capital se multiplicar. Então, é evidente que Israel vai buscar expandir seus negócios e é muito fácil para governos do mundo caírem, né, nessa tentação de querer vender mesmo, querer aproveitar dessa circunstância para vender produtos, né? Não são os governos que vendem, né, mas as empresas, né? Então, recentemente saiu um relatório da Francesca Albanese, né, da relatora especial da ONU para os territórios palestinos, mostrando justamente como as empresas, né, e como grandes empresas se beneficiam completamente e são totalmente partícipes, né, do genocídio na faixa de Gaza. Então, a gente tem que ter essa dimensão de que, quando a gente pensa no genocídio, a gente tem que pensar também numa estrutura de multiplicação, né, desse capital. Agora, cabe ao governo brasileiro, a nós, enquanto sociedade civil, justamente enfrentar essa lógica, essa premissa, né, na qual valorização do capital precede a sobrevivência, né, a vida, né, humana, no caso, a sociedade palestina, né, que está sendo exterminada. Então, é muito importante que a gente tenha força nesse momento para poder demandar dos nossos governos, né, que impeçam as empresas de lucrar com esse genocídio. No mínimo, né, minimamente é o que tange às empresas brasileiras, aos recursos minerais extraídos, né, do território brasileiro. Porque, por mais que aqueles que defendem, né, essas exportações vão alegar que isso é bom para o crescimento econômico do país, né, a gente deve justamente questionar do que vocês estão falando. Isso, não é esse o crescimento econômico que a gente quer ver. A gente quer ver um crescimento econômico que diz respeito enfim, um crescimento econômico que esteja atrelado também ao desenvolvimento da sociedade, né, ao desenvolvimento da vida humana, da cultura, enfim, da saúde, da educação das pessoas, né. Então, é muito importante a gente ter essa dimensão, né, para que a gente possa justamente enfrentar isso, né, e poder cobrar do nosso governo, né, que apesar de ter, como você mesmo disse, foi perfeito, sim, Lula tem se posicionado retoricamente de maneira até bastante diferente de outros governantes do mundo, né, tem tido uma postura muito forte, né, de denunciar o genocídio, mas o fato é que o Brasil está se aproveitando disso para vender matérias-primas. Então, a gente deve, nesse momento, no qual a gente fala, inclusive, sobre soberania, né, no qual a soberania é a palavra que está em debate hoje na política brasileira, entender que um país soberano é um país que faz suas próprias decisões e que o Brasil tem que ser capaz de evitar, né, de não ser cúmplice, tem que ser capaz de enfrentar os interesses das grandes empresas, né, que em geral estão associados a, por exemplo, aos interesses dos países imperialistas, Estados Unidos, né. A gente tem que ter essa força, né, é um momento de embate muito importante. E é por isso que é muito importante entender que a luta do povo palestino é sim uma luta revolucionária, né, no sentido que ela é uma luta que afronta essa lógica que a gente está criticando aqui, uma lógica na qual o capital é mais importante que a vida humana. E a gente quer justamente inverter, não inverter, a gente pode até discutir o que a gente quer fazer com esse capital, mas minimamente inverter essa lógica, né? Valorizar a vida, né? Lutar pela vida das pessoas. Isso vale também para o Brasil, isso vale para a luta pela democracia brasileira, né? Enfim, eu acho que é muito importante a gente levar tudo isso em questão e destacar também um ponto que a gente falou bastante, né, nessa conversa sobre a sociedade israelense, né, sobre, enfim, com quem contar as pontes, não pontes. É muito importante lembrar sempre que
a libertação do povo palestino virá pela mão do povo palestino, né? Só a luta, né, vai trazer a libertação do povo palestino. Qualquer tipo de proposta vinda de países imperialistas, né, qualquer tipo de cessão de território ou cessão de direitos por parte de Israel, pode até ser uma medida paliativa, né, pode até ser algo que postergue ou que promova algum tipo de benefício pontual ou específico, mas a libertação do povo palestino virá pela luta e pela liderança, né, do povo palestino. Então, é muito importante a gente também ter essa solidariedade, né, trazer essas narrativas, trazer vozes palestinas para o centro, né, dos nossos debates, né, valorizar essas vozes que são sempre marginalizadas, né, sempre invisibilizadas, né, ler autores palestinos, escutar, enfim, cultura e políticos e comentadores, pensadores palestinos, e se guiar, deixar-se guiar pelos palestinos nessa sua luta e contribuir através das lutas aqui do nosso país, né, do nosso território, né. Não, com certeza. Aqui, um dos objetivos do nosso programa é justamente contribuir nessa luta. A gente veio entrevistando diversos ativistas de origem palestina, ou hoje com o Shahar de origem judaica. A gente quer justamente contribuir para que esse debate ganhe mais força no nosso país. É necessário, inclusive em meio nessa situação, em todo esse debate de soberania, não tem como a gente pensar nossa soberania se parte do que é exercido em nosso território está servindo para oprimir outro povo. E está servindo para oprimir um outro povo, contribuindo nos interesses do imperialismo, especialmente norte-americano, mas não só, também europeus, no Oriente Médio, através de Israel. Então, também passa pela nossa solidariedade aqui, que nossos recursos não sejam utilizados no genocídio, que a gente pare de comprar, não só vender matérias-primas, mas comprar tecnologias que são primeiro testadas em corpos palestinos e depois são utilizadas contra trabalhadores, contra os negros, especialmente nas nossas periferias, morros e favelas, para a gente levantar aqui com mais força um pouco, que é o nome, né, que a gente dá ao nosso programa, que é Nenhuma Gota. Levantando aqui a luta para que não tenha nenhuma gota de petróleo brasileiro entregue para Israel, como parte da nossa luta para que não tenha mais nenhuma gota de sangue palestino derramado. Eu queria agradecer demais sua presença, eu acho que enriqueceu muito aqui o debate. Se você quiser, Shahar, fazer alguma contribuição final. Poxa, eu que agradeço aí pela oportunidade de participar, e é isso, falar que a gente tem diversos setores do mundo todo, né, somando nessa luta. Hoje é um movimento global de judeus antisionistas que tem surgido, que tem pipocado em todos os países praticamente, em todas as comunidades judaicas ao redor do mundo, né. A cada dia que passa, mais e mais judeus começam a entender que não há como, né, esse genocídio estar sendo realizado em nosso nome. É um movimento que está crescendo, ainda não é tão grande, mas ele é cada dia maior, e a gente está fazendo parte para que cresça e que isso possa ajudar na luta do povo palestino pela sua libertação. Sempre, como disse antes, sempre valorizando, né, as suas vozes, sempre colocando a narrativa palestina como centro, né, como principal protagonista dessa luta, e a gente, enquanto também lutando não só pela libertação do povo palestino, mas até mesmo pela reivindicação dessa nossa identidade, né, que acho que foi um pouco do começo dessa conversa. Eu finalizo também com o lema que a gente tem usado bastante no nosso coletivo, nas nossas atividades, que é por uma Palestina livre da apartheid e por um judaísmo livre do sionismo. Muito bom. Então, a gente teve aqui, estamos concluindo aqui mais um programa, Nenhuma Gota. A gente teve participação direto da flotilha da Tunísia, do Bruno Gilga, entrevista com Shahar Goldwasser
e estamos aqui para fortalecer a nossa luta, para que não tenha mais nenhuma gota de sangue palestino derramado, mais nenhuma gota de petróleo brasileiro entregue a Israel, para uma Palestina livre do rio ao mar.